O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Hoje o Sorri Assim tá diferente, tá com uma cara nova. Hoje a gente veio até o consultório da doutora Luana Andrade para poder a gente fazer um bate-papo e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Luana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? É um prazer ter você no nosso programa. Você sabe que eu gosto muito de você, te admiro muito como pessoa, como profissional, né? A gente tem muitos pacientes em comum. Né? E meus pacientes eu sempre peço para poder vir antes fazer um check-up e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite, a recíproca é verdadeira. Adoro você, o Tony, todo mundo lá da clínica. Fico lisonjeada de ter sido convidada por você. Tá, viu? E hoje a gente vai falar um pouquinho, porque muita gente vai fazer um tratamento odontológico, às vezes vai fazer um implante ou uma cirurgia mais simples de terceiro molar ou a mesmo uma extração do dente que está fraturado ou quebrado e às vezes a pessoa pensa assim, preciso procurar um médico, preciso estar com a minha saúde em dia. Então hoje a doutora Luana vai poder explicar um pouco melhor como que funciona isso, né, Luana? Sim. Bom, é assim, quando o cirurgião, seja ele um cirurgião dentista ou outro profissional que vai fazer uma cirurgia no paciente, é muito importante que a gente saiba como que o estado de saúde desse paciente está, para ele poder ser submetido a esse procedimento com segurança, né? Então eu acho que a avaliação cardiológica, ela foca em minimizar os riscos daquele procedimento, né? Que a gente acha talvez que uma extração dentária é uma coisa muito simples, né? E a gente sabe que pode causar alguns danos, né? Para o coração, por exemplo, se o paciente tiver alguma prótese no coração, a gente tem que fazer a profilaxia, né? Dar o antibiótico. Você pode falar melhor do que eu, né? Essa questão da contaminação, né? Quando faz uma extração dentária ou algum outro procedimento, para a gente proteger esse coração, né? E o paciente, e o né? paciente, porque, assim, claro. O que a gente vê muito lá, Luana? Às vezes a pessoa chega e ela tá com tanta vontade de realizar o sonho dela, de fazer a cirurgia de implante ou tirar mesmo a própria dor que ela tá sentindo, que ela fala assim, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E lá na clínica, né, você acompanha a gente, você sabe que a gente manda bastante paciente, a gente tem um planejamento muito sério, sabe? Porque assim, se tá com algum problema de saúde, se tá com pressão alta, diabetes, tudo, e a gente encaminha, né, o paciente para poder fazer uma consulta de rotina. Porque muitas vezes eles esquecem até de vir ao médico. Sim, com certeza. Pacientes que têm doenças crônicas, eles deveriam, né, procurar o médico não só quando tem algum problema ou sente algo, né? Porque muitos deles tomam muitas medicações também para controle dessas doenças crônicas e nem sempre tá tudo redondinho, tudo do jeito que deveria estar, né? A pressão alta, por exemplo, a maioria das vezes não dá sintoma, né? Então aí a gente pega um paciente hipertenso que já é hipertenso há 10 anos e não faz regularmente as consultas, pode ser que ele chegue no seu consultório e a pressão dele esteja alta. Verdade. Né? Vocês têm esse cuidado, né, de verificar a pressão dos pacientes e aí acaba tendo que suspender o procedimento porque a pressão está alta, né? E aí a gente, é muito importante que o paciente tenha essa consciência de se cuidar antes do procedimento, né? Eu sei que às vezes é um procedimento de urgência, né? Por conta, às vezes é um canal, alguma coisa assim que tem que ser logo, né? Porém, a própria dor aumenta também a pressão, né? E aí a gente tem algumas maneiras pra gente diminuir o risco desse paciente, porque eu acredito que o pior pra vocês seria, quando a pressão tá alta, o sangramento, né? Isso. Né? Porque aí o sangramento acaba sendo mais excessivo, maior e pode levar até uma hemorragia, né? E nesse caso a gente sempre verifica mesmo, a gente afere a pressão, às vezes a gente faz um acompanhamento antes. Geralmente o que eu mais gosto é mandar eles virem passar uma consulta cardíaca, uma avaliação. Porque todo mundo que vai fazer qualquer cirurgia no corpo, o que ela faz antes? Faz uma avaliação cardiológica, com certeza. Faz sim.
E assim, vai tomar anestesia, né? Vai ter que tomar alguns medicamentos, né? Antes e depois do procedimento. Então é muito importante. A gente também tem a questão do diabetes, que às vezes não está controlado de uma maneira adequada. E às vezes o paciente já está acostumado com uma glicemia, um açúcar no sangue mais alto. E aí ele não sente nada. Ou acha que não sente, né? Às vezes até tem sintomas que ele subestima, né? Que ele acha que tá tudo bem. E aí o processo de cicatrização não vai ser o mesmo. Não vai ser. E a gente toma muito cuidado com isso, né? Fazer bastante, ser bem rigoroso quanto à taxa da glicose. Porque tem pessoas também que mascaram. Então a gente pede o exame, né? Que é a glicemia de jejum. Né? Então a gente já pede para poder ter esse acompanhamento, e a gente ter o acompanhamento do médico junto é essencial, sabe? Eu particularmente, você sabe, eu gosto muito desse acompanhamento. Sim. E a prevenção é o melhor remédio. Com certeza. Para tudo. Se a gente pode programar uma cirurgia para que ele tenha menos efeitos, né, deletérios e consiga ter uma cicatrização melhor, uma recuperação melhor dessa cirurgia, aí você vai evitar as complicações, né, desse procedimento. E aí é fundamental que a gente avalie o paciente como um todo, com certeza. Porque é muito importante de não ter, aí não vai ter sangramento, a cicatrização vai ser muito melhor, né? O risco de não integrar um implante, de perder o implante, igual o pessoal fala, perdi o implante. Se tiver tudo controlado, não tem esses riscos. O risco é bem menor, né? Bem menor. Eu acredito. Aqui o que a gente faz? O paciente, é muito importante também, Glaziana, falar que o próprio profissional, eu recebo os pedidos seus, do Tony e de alguns outros colegas, que vem mais detalhado do qual o tipo de procedimento que vai ser realizado. Feito. Porque assim, isso muda a minha visão. Tem muitos pacientes que tomam medicações para afinar o sangue, né? O AS, clopidogrel, anticoagulantes como o rivaroxabana, ou às vezes até o Marevan, né, que é um sangramento um pouco mais complicado da gente manejar. E aí, se eu sei qual é o procedimento que o paciente vai fazer, fica mais fácil de eu poder orientar quanto à suspensão da medicação, por quanto tempo ele vai ter que suspender, quanto que vai estar a pressão, o quanto de anestésico com vasoconstritor que é permitido para aquele paciente, né? É lógico que a gente sabe que tem variações, quem vai definir a conduta lá na hora são vocês, mas a gente tem alguns nortes, né? Eu acho que é importante também, às vezes vem muito paciente, às vezes eles até ligam aqui e falam assim, o meu dentista pediu uma cartinha para eu poder fazer uma extração dentária, ou um procedimento no dente. E não sabe nem me dizer o que é, entendeu? Então, assim, não é simplesmente uma cartinha, é uma avaliação. Então, assim, às vezes o paciente passou, já tem quase um ano. Acontece. Aí ele quer que eu faça a avaliação. Eu falei assim, mas faz um ano que eu te vi. Eu tenho que te ver agora, eu tenho que saber como está a sua pressão nesse momento, a sua glicose no momento, você está sentindo dor no peito ou não tá, porque às vezes é um paciente que já é cardíaco, já fez uma cirurgia, né? E eu não posso simplesmente sair suspendendo as medicações para ele fazer um implante, né? A gente precisa examinar, às vezes até fazer um eletrocardiograma. A gente sabe que o procedimento odontológico é um procedimento classificado como baixo risco. Só que a gente tem pacientes de alto risco sendo submetidos a um procedimento de baixo risco. E isso muda. É diferente de uma pessoa que não tem nenhuma doença ser submetido a uma extração dentária, né? Às vezes vai tirar um dente, vai tomar uma anestesia, pouquinha. Mas e como que esse paciente está fisicamente para ser submetido a esse procedimento, né? Acho que isso é importante. Nesse tempo todo que a gente trabalha, né? Isso foi assim, uma coisa que a gente fez de regra no consultório, sabe? Então, assim, o paciente vai, a gente faz toda a anamnese, todo o planejamento, e é o que você falou, às vezes ele fala assim, mas faz um ano que eu não vou no médico.
Não vai ser uma cartinha, não vai ser um telefonema que eu vou falar ou mandar uma mensagem para você, Luana, o paciente. Não, ele tem que vir em consulta. Muitas vezes eu até marco a consulta do paciente para você. Verdade. Eu já ligo para o seu secretário e falo, ó, já marca aí, já agenda, que o paciente já tá indo. Para que ele vá com segurança, né? Com segurança. E tem pacientes que, assim, eu imagino que a dor de dente, né, incomoda muito. E a questão também, às vezes, da mastigação, de ficar sem o implante, né? Às vezes teve que extrair, tá esperando pro implante. A ansiedade deles é grande. Só que a gente não pode pôr a vida do paciente em risco, né? Não. Então, Ana, vamos... O que o pessoal mais pergunta, eu vou fazer uma troca com você, sim. Tá bom. Quem tem diabetes pode fazer implante? Pode fazer implante. Sem problema nenhum. Desde que a diabetes esteja controlada, ele esteja tomando as medicações de forma adequada, tendo uma boa alimentação, né? E para ir pro procedimento com segurança, porque senão, igual você falou, existem as complicações do implante e aí ele vai passar, às vezes, por um período desagradável. E paciente com pressão alta, problema cardíaco, pode fazer implante? Pode fazer. Não tem, na verdade, assim, ó, se o paciente não tiver descompensado clinicamente naquele momento, não existe nenhum paciente que não possa fazer o implante. Não existe uma regra. Não existe uma regra. A gente vai individualizar, lógico. Às vezes o paciente não pode fazer naquele momento. Porém, a gente vai compensá-lo para que ele possa receber o implante depois. Não tem nenhuma cardiopatia, nenhuma doença cardíaca que contraindique absolutamente o paciente fazer o implante. Não tem problema nenhum. Inclusive, a saúde bucal está intimamente relacionada com o coração. Então, se você é cardiopata, você tem que redobrar sua atenção com a sua saúde bucal. Que agora a gente vai ficar emocionado porque a gente tem alguns casos que a gente trabalhou junto e a gente selecionou 2 casos para falar, que é de um senhor e de uma outra senhora. Né, Luana? Foi um caso bem... Primeiro foi essa senhora de aproximadamente 60 e poucos anos, eu acho, não tinha 70 anos. Ela veio aqui no consultório pela primeira vez, indicada por você, porque ela ia fazer um implante. Isso. É uma senhora que tinha um grau de depressão grande e diabetes. E ela estava com diabetes completamente descompensado. Só que ela não queria nem saber, ela queria estar com os dentes novos, né? Ela queria... mudar o sorriso dela, né? E assim, eu fiz uma avaliação primária, contraindiquei, eu acho, o procedimento no primeiro momento, não foi? Modifiquei o tratamento. Ela, inclusive, depois disso, adotou hábitos mais saudáveis. Muito. Começou a comer melhor, tirou os excessos, iniciou a atividade física e também controlamos a diabetes dela. E aí ela conseguiu realizar o procedimento. Como é que foi? Eu sei que o sorriso ficou maravilhoso. Inclusive, ela tem até um vídeo dela numa churrascaria. Ela com a filha dela, a gente tem um vídeo dela na churrascaria. E assim, ela conseguiu realizar o sonho dela, que era colocar os implantes dentários, né? E realmente ela estava totalmente descompensada. Sim. Hoje ela está com os dentes, está comendo melhor, tem uma vida melhor, vem regularmente. Aqui e lá também na clínica, né? Então assim, ela mudou de vida, mudou de hábito. Ela tá muito mais saudável. E a recuperação dela foi ok. Tranquila. Dentro do esperado. Ai, que bom. Né? Então assim, o cuidado que a gente teve com ela, e ela entendeu que aquele momento era o momento primeiro dela recuar um pouco, tratar da saúde dela, para ela colher o fruto agora igual ela está colhendo. Sim. Né? Foi excelente. Isso é muito importante as pessoas terem consciência disso. Né? Muito, muito. E o outro um outro senhor que ele tem uma insuficiência cardíaca grave. Enquanto eu já atendia ele, né? Eu acho que ele já passava em nós duas, né, em comum. Mas nunca tinha precisado de fazer um procedimento grande e ele ia ter que fazer um implante. Os implantes. E no caso dele, ele não tinha osso ainda na parte superior. A gente teve que fazer os implantes zigomáticos, que são uma outra técnica para quando não tem osso. Entendi. Né? E aí, o que aconteceu? A gente precisou que ele fizesse totalmente a parte médica, cardiológica. E aí você descobriu...
E aí eu descobri essa insuficiência cardíaca dele muito grave, a gente começou a tratar, ele teve uma melhora. Depois dessa melhora, meses depois, ele teve uma piora. E foi nesse momento da piora que ele ia fazer o implante. E aí eu falei assim, ó, suspenso, não dá pra fazer nada, vai precisar colocar um marca-passo no coração, né? E é um senhor que é de Minas Gerais e foi bem complicado porque ele não tinha plano de saúde e teve que fazer tudo pelo SUS. E assim, até a gente conseguir que ele melhorasse, que ele recebesse o ressincronizador, né, que é um tipo de marca-passo, demorou acho que 2 meses, por aí, 2, 3 meses. Foi, teve uma espera. E aí ele realmente se recuperou e aí voltou e fez o implante. E realizou, né? Fez os implantes, a gente entrou em contato com você já tinha liberado, né, mandou pra gente a carta, tudo, e a gente conseguiu fazer e hoje ele tá também ótimo. Não, ele realmente viveu novamente. Ele viveu novamente. Ele viveu novamente. Então olha pra você ver, de uma coisa, de uma extração, de um implante, de uma cirurgia, a gente acabou descobrindo uma outra coisa muito mais grave. Muito mais grave. E foi essencial, assim, essa parceria da gente ir conversando, né, porque além da carta a gente também conversa por telefone, vai se falando, para também não perder o momento ideal, né? Eu acho. Então, gente, como vocês estão vendo aí, a prevenção é o melhor caminho. Então não deixe para depois, não deixe para a última hora, só na hora que você está se sentindo mal, passando mal, sentindo algum desconforto. Procure um médico antes que aconteça alguma coisa pior. Igual a doutora Luana estava falando, né? Você fazer os exames periódicos e a saúde bucal está relacionada diretamente também com o coração. Né? Sim. Então não deixe para depois. Então agende sua consulta, procure o seu médico, né? A doutora Luana atende aqui em Mococa, né? Sim, atendo. Aqui de segunda a sexta, das 8 às 5. A gente tem um pequeno intervalo de almoço, mas atendo todos os dias, eventualmente nos sábados, quando precisa e tem alguma urgência. Quando precisa internar pacientes, a gente interna aqui na Santa Casa. Mas fazemos alguns exames também, né, complementares, para a gente ver, sempre visando a prevenção cardiovascular, né? Eu acho que esse é o ponto. Consultas periódicas salvam vidas. Salvam. Né? E o legal, gente, que assim, eu adoro, venho, meu marido vem, família toda vem. Então, se precisar de fazer já um eletro, já faz aqui. Então, todos os exames, ela já deslancha aqui, já resolve o nosso problema, né? Você que tem a vida corrida, então eu super indico. Luana, muito obrigado. Eu sei que seu tempo é corrido. Nossa, eu fiquei muito emocionada de você. Eu também, Sabe, eu te admiro muito, como eu te falei no começo. Te acho uma profissional exemplar, sabe, super capacitada. Eu sei que como eu, você já enfrentou muita coisa, já passou por muita coisa. E o que você está colhendo hoje, você é merecedora. Você pode ter certeza disso, porque não é fácil. Não é fácil. É um dia após o outro. Ontem mesmo eu estava falando de você. Ontem mesmo eu estava falando, depois que eu vim aqui, teve uma pessoa que ainda falou e falou assim, olha, ela ainda falou de mim e a gente ainda citou o seu nome. Você não desistiu. Você foi persistente. Sabe? E isso teve paciência e perseverança. Eu falo que é os 3 P's. Sim. Sabe? Isso é muito importante. Então, assim, ó, parabéns por tudo que você conseguiu, porque você merece. Tudo que Obrigada. você tem. Você também. Eu admiro muito você e o Tony, a família de vocês, que é linda, maravilhosa. Vocês são os queridos. Muito obrigada pelas palavras. Estou muito emocionada. Obrigada. Mas é de coração. Gratidão. Tá? Então, gente, você que ficou com alguma dúvida, né, pode mandar mensagem para a doutora Luana, ela tem o Instagram dela, a gente vai depois deixar o endereço, o Instagram dela, tudo aí, e eu tenho certeza que ela vai responder com o maior carinho, como sempre ela atendeu a todos, porque afinal de contas, todo mundo merece um lindo sorriso sim, e com saúde. Sim. Né?